A não ser que você goste de umidade insuportável, águas infestadas de doenças e jacarés famintos, passar um tempo num pântano não é divertido. Mas os pântanos contêm coisas bem mais assustadoras do que água suja e répteis. E algumas pessoas azaradas encontraram monstros misteriosos, cultos assustadores e artefatos inexplicáveis além das árvores de cipreste. Hoje a gente vai explorar todas essas descobertas de dar arrepios e muito mais, enquanto pegamos nossos barcos e nos dirigimos à natureza, para explorar algumas das coisas mais terríveis que as pessoas encontraram em pântanos. Monstro misterioso. O bioma tropical da floresta amazônica é o lar de uma enorme variedade de ambientes fascinantes, mas perigosos, que variam de florestas de planície inundável a pastagens e pântanos densos e infestados de mosquitos. E em 2021, um homem chamado Austin Cornell se deparou com um monstro estranho em uma região pantanosa da Amazônia. O filho adolescente de Austin, Carlos, é um aspirante a fotógrafo de vida selvagem. Então a dupla de pai e filho decidiu fazer um passeio de barco pelo rio para capturar algumas fotos de primeira linha. O passeio começou tranquilamente, até que Carlos avistou uma criatura horrível emergindo da água perto do barco. Carlos discretamente tirou uma foto, mas o flash da câmera assustou a criatura, o que a fez se agitar em direção a eles com as suas garras gigantes. Austin e Carlos ficaram apavorados, mas de maneira misericordiosa a criatura mudou de direção, nadando até a margem do rio e indo para a terra. Quando Austin e Carlos respiraram aliviados, perceberam que o seu guia turístico estava rindo histericamente, e quando recuperou o fôlego explicou que o monstro aterrorizante era na verdade uma preguiça. Geralmente, vemos os bichos preguiça como criaturas fofas e de movimento lento, mas na verdade eles são capazes de se mover 3 vezes mais rápido na água do que em terra. Isso significava que quando o bicho preguiça foi assustado pela câmera de Carlos, ele conseguiu se agitar rapidamente através da água e nadar para a terra seca em velocidades surpreendentes. Mas embora pareça que essa característica particular da criatura foi um caso de identidade equivocada, quem pode dizer com certeza que esses bichos preguiça de garras longas e movimentos lentos não estão planejando algum grande esquema maligno, planejando tudo com calma até o dia em que eles nos atacam. O Rougarou. E vamos passar desse bicho preguiça mal identificado para um monstro que é um pouco mais assustador. Na Louisiana, gerações de crianças cresceram com histórias do Rougarou, um lobisomem feroz que supostamente vive nas profundezas dos pântanos do sul da Louisiana. Muitos moradores locais afirmam ter encontrado esse lendário criptídeo. E em 2021, uma usuária do Reddit chamada Madame Corleone compartilhou 2 encontros perturbadores com a criatura do pântano. Em 2012, o padrasto de Corleone, que a gente vai chamar de Rick, estava pescando no pântano com alguns amigos quando o grupo decidiu contar algumas histórias assustadoras para passar o tempo. Rick tinha ouvido dizer que se você chamar pelo Rougarou no pântano, o monstro vai responder. Então ele decidiu assustar seus amigos se levantando no barco e gritando para a natureza. Ele não estava realmente esperando ouvir uma resposta, mas assim que terminou seu chamado, um rugido ensurdecedor ecoou além das árvores. O grupo ficou convencido de que o rugido pertencia ao Rougarou, então decidiram recolher suas linhas de pesca e fugir do pântano. Rick ficou bem abalado com esse encontro, mas vários anos depois ele decidiu voltar ao pântano para um passeio de barco com a sua família, incluindo a própria Madame Corleone. Depois de um longo dia no pântano, o padrasto dela começou a falar sobre aquele seu encontro anterior com o Rougarou, quando a família pediu para ele tentar invocar o criptídeo de novo. De maneira relutante ele concordou, mas dessa vez ele optou por uma abordagem diferente, pegando alguns pedaços de madeira que flutuavam na água e os batendo, fazendo 2 estalos altos. Após um breve momento de silêncio, 2 estrondos ensurdecedores ecoaram pelo pântano, enquanto algo batia de volta. Embora eles tenham conseguido a resposta que pediram, algo nela parecia incrivelmente sinistro. Então a família decidiu encerrar sua viagem de pesca mais cedo e voltar para a civilização. Agora, Corleone está convencida de que eles encontraram Rougarou, mas infelizmente não tem nenhuma evidência para provar sua história. E claro, ela pode estar só inventando tudo isso para chamar atenção. Dito isso, se essas histórias forem verdadeiras, acho que o padrasto dela deveria ficar fora do pântano de agora em diante. Talvez o Rougarou não deixe ele escapar uma terceira vez. Enigmas do pântano. Quando você pensa em pântanos, provavelmente imagina jacarés, cobras, talvez uma tartaruga, mas os pântanos na Flórida são incrivelmente biodiversos e são habitados por uma diversidade de animais, incluindo golfinhos, peixes-boi e macacos saltadores.
A região é lar de inúmeras espécies. Em 2022, uma TikToker chamada Kelly achou que tinha descoberto uma espécie inteiramente nova de cobra, nadando nos Everglades da Flórida. As cobras são conhecidas por se moverem sobre suas barrigas, então Kelly ficou chocada ao ver essa criatura deslizando ao longo de um riacho com a cabeça fora d'água, enquanto tentava comer um peixe. O comportamento dessa serpente é bem assustador, mas quando Kelly postou o vídeo no TikTok, alguns especialistas em vida selvagem explicaram que a criatura que ela avistou, na verdade, era um pássaro. A biguatinga é um pássaro com um pescoço curvado, e em algumas culturas, a sua aparência lhe rendeu o apelido de pássaro-cobra. No vídeo, o bico da criatura está parcialmente escondido pelo seu lanche, e isso faz parecer muito mais uma serpente, mas Kelly não é a única pessoa que encontrou um monstro do pântano difícil de identificar. Esse vídeo aterrorizante do TikTok se tornou viral em 2022, quando a pessoa que o postou afirmou ter encontrado um monstro não identificado deslizando pelo pântano. O criptídeo é bem assustador, mas os céticos logo comentaram no vídeo, explicando que a criatura provavelmente é um jacaré ferido que está sem as duas pernas e parte da sua cauda. Essas lesões mudariam completamente a aparência de um jacaré e o forçariam a rastejar sobre sua barriga, fazendo com que a criatura ferida parecesse um monstro aterrorizante. Alguém chama uma ambulância aí, que agora até fiquei com pena desse bicho. Cogumelo ameaçador. Os pântanos são conhecidos pela sua vida selvagem ameaçadora, e em 2020 alguém tirou uma foto de uma criatura pantanosa que é muito mais assustadora do que um jacaré comum. À primeira vista, essa criatura parece um fantasma flutuando pelo pântano em um manto branco, mas o criptídeo não é assustador quanto parece inicialmente, porque é na verdade obra de uma artista chamada Suzy Brister. A arte de Suzy envolve a criação de figuras humanoides assustadoras que se misturam a uma paisagem natural, e esse monstro é na verdade um dos amigos de Suzy vestindo um manto personalizado, feito de 10 extensões de cabelo platinado. É a loira mais assustadora do mundo. E embora o manto seja feito inteiramente de cabelo sintético, algumas pessoas compararam sua aparência ao cogumelo juba de leão, que ocorre naturalmente. O cogumelo juba de leão é um fungo comestível que cresce em todo o mundo, e os seus tentáculos pálidos se parecem muito com os do trabalho de Brister. Segundo ela, isso é puramente coincidência, mas as semelhanças entre a figura paranormal e o fungo explicam por que a peça de Suzy parece tão em casa em um ambiente natural como o pântano. Essa combinação do natural e do sobrenatural realmente destaca as habilidades dela como artista, mas acho que se eu encontrasse essa figura à noite eu ia ficar preocupado em trocar minhas calças e não em apreciar o talento artístico dela. Um erro nuclear. Vamos passar desse fungo assustador para nuvens em forma de cogumelo, enquanto a gente olha para a assustadora época em que uma bomba nuclear americana caiu em um pântano na Carolina do Norte. É, você ouviu direito. Então, como é que os Estados Unidos conseguiram se bombardear? Bom, em 1961, um bombardeiro B-52 dos Estados Unidos estava transportando 2 bombas nucleares pelo país, como parte de um plano do governo para manter 1/3 dos bombardeiros nucleares dos Estados Unidos no ar o tempo todo. Isso era para garantir que o país estivesse sempre pronto para responder instantaneamente a um possível ataque. O bombardeiro em questão seguia uma rota que começava e terminava na base aérea de Seymour Johnson, mas em um dos voos, um vazamento de combustível fez com que ele perdesse potência e caísse no pântano de Nahanta, nos arredores da cidade de Goldsboro, na Carolina do Norte. Quando o avião despencou do céu, uma das bombas foi ejetada com paraquedas, permitindo que caísse com segurança e se enroscasse em uma árvore. Mas o paraquedas da outra bomba não abriu, e ela atingiu o solo a mais de 1.100 km/h, se afundando em 6 metros de lama. Essas bombas de 4 megatons eram 200 vezes mais poderosas do que as usadas em Hiroshima. Então, se explodissem, isso ia danificar gravemente grande parte da área de Goldsboro, e a queda nuclear carregada pelo vento ia chegar até a Filadélfia, a quase 650 km de distância. Para garantir que isso não acontecesse, a Força Aérea entrou em ação rapidamente, recuperando a bomba na árvore e cavando para encontrar que estava enterrada no subsolo. Logo, descobriram pedaços da bomba enterrada, percebendo que ela havia se desintegrado
desintegrado no impacto. Eles também perceberam que o sistema explosivo da bomba estava configurado para armar quando atingisse o solo, e que um único interruptor de alta tensão não fechado era a única coisa que impedia a explosão. Como ela se desintegrou e os dois núcleos da bomba se separaram, o risco de uma explosão nuclear em grande escala foi felizmente eliminado. Mas embora a Força Aérea tenha conseguido recuperar cuidadosamente o núcleo primário da bomba, eles foram forçados a preencher o buraco e deixar o núcleo secundário de plutônio e urânio tóxico lá no local, porque simplesmente não pôde ser encontrado na lama profunda e propensa a inundações do pântano. Hoje, o pântano de Nahanta é sem dúvida o mais aterrorizante dos Estados Unidos, porque ainda guarda metade de uma bomba nuclear desarmada que quase destruiu uma grande parte do país. Uma maldição voodoo. Continuando nos Estados Unidos e passando da Carolina do Norte para os pântanos sombrios e perigosos da Louisiana. Quando você dirige pelo pântano da Louisiana na rodovia I-55, você encontra uma placa indicando o caminho para Ruddock, uma cidade que não existe. No início do século XX, Ruddock era uma comunidade próspera aninhada no pântano, mas em 1915, um furacão devastador destruiu a cidade, deixando apenas pântanos densos e um cemitério assustador. O furacão foi uma tragédia, e uma lenda local sugere que o desastre foi causado por uma sacerdotisa voodoo chamada Julia Brown, que usou feitiçaria para invocar a tempestade como um ato de vingança. Segundo a lenda, Julia vivia em Frenier, outra cidade fantasma a 13 quilômetros ao sul de Ruddock. Julia foi a curandeira espiritual de Frenier por anos, e era bem querida na cidade, mas à medida que envelhecia, sentia que as pessoas estavam se aproveitando dela, e a sua atitude em relação a Frenier mudou completamente. Ela parou de ajudar os moradores e nos meses que antecederam sua morte, foi ouvida repetidamente murmurando a frase: "Quando eu morrer, eu vou levar a cidade inteira comigo." E isso continuou até sua morte. E apesar dos seus maus presságios, a cidade ainda se reuniu para o seu funeral em 29 de setembro de 1915. Essa data é significativa, porque por volta das 16 horas, quando os participantes do funeral pregaram o último prego no caixão de Julia, a sua profecia se tornou realidade. Um furacão devastador varreu a Louisiana, destruindo Frenier e Ruddock, tirando 275 vidas. Embora Ruddock não fosse o alvo principal da maldição da sacerdotisa, o furacão de grande alcance acabou com a cidade do mesmo modo, junto com áreas próximas de Nova Orleans. Isso pode parecer ficção, mas os antigos registros de censo da área provam que Julia Brown era uma mulher real, que trabalhava como curandeira de Frenier, e o seu funeral foi realmente realizado no dia do fatídico furacão de setembro de 1915. Claro, só porque Julia existiu não significa que ela causou o desastre, mas a coincidência do timing do funeral de Julia convenceu certos moradores de que ela foi a responsável, e alguns deles acreditam que se você ficar nas ruínas de Ruddock e Frenier e ouvir atentamente, ainda consegue ouvir o fantasma de Julia Brown rindo da água, se deleitando em seu ato final. Pântano satânico. Se você dirigir cerca de 1 hora noroeste de Ruddock, vai acabar chegando a Frenchtown Road. Essa estrada rural nos arredores de Baton Rouge leva a uma antiga ponte ferroviária de madeira e a um pântano espesso. A princípio, a estrada parece bem inocente, mas a ponte está marcada com grafites satânicos. E por décadas, os moradores locais supostamente encontraram figuras de madeira assustadoras, cruzes queimadas e animais sacrificados pendurados em árvores no pântano ao redor. Isso levou a rumores de que um culto satânico acontece na área. E em um post de um fórum em 2015, um morador local chamado Daniel afirmou ter encontrado esse culto nos anos 80. Aparentemente, Daniel estava dirigindo pela Frenchtown Road em 1988, quando avistou algumas pessoas reunidas no pântano, todas em torno de uma fogueira. Ele parou o carro para ver melhor antes de perceber que as pessoas estavam usando mantos com capuzes e pareciam estar realizando algum tipo de ritual. Quando Daniel observava, uma das figuras o avistou, e algumas delas começaram a correr em direção ao seu carro, o que o levou a engatar a marcha ré e escapar do pântano enquanto os membros do culto perseguiam. Ele escapou, mas não sem uma sensação duradoura de pavor e paranoia sobre o que tinha acabado de ver. O encontro de Daniel soa bem horrível, mas alguns céticos locais não acreditam na sua história ou nos rumores do culto de Frenchtown em geral. Aparentemente, a ponte ferroviária de madeira sempre foi um local popular para adolescentes bêbados, e os pântanos adjacentes são frequentados por caçadores, que esfolam coelhos e penduram seus restos em galhos das árvores. Os céticos acreditam que quando os adolescentes avistaram esses coelhos, começaram um boato de que os animais foram sacrificados. Esses rumores evoluíram para histórias sobre um culto satânico, até que se tornaram uma lenda local que tem sido transmitida por gerações. Seja qual for a verdade, eu definitivamente não estou disposto a dirigir pela Frenchtown Road para provar que eles estão errados. Golfe com jacarés.
Mesmo que você não acredite em cultos satânicos e fantasmas, os pântanos dos Estados Unidos estão cheios de monstros de verdade, que são tão assustadores quanto o sobrenatural. Na Flórida, nenhuma criatura é mais temível do que o jacaré, e às vezes esses predadores saem do pântano e vão para a civilização. Esses gramados bem cuidados pertencem ao Bonita National Country Club, na Flórida, um belo campo de golfe que faz fronteira com uma área selvagem de mais de 20 mil hectares de pântano. O campo de golfe e o pântano são separados por alguns arbustos, mas em 2018 essa fronteira foi quebrada quando um enorme jacaré escapou do pântano e passeou pelo campo do Bonita National. Enquanto o monstro rondava o gramado, os golfistas foram forçados a parar o jogo e esperar ele voltar para o pântano. Na maioria dos campos de golfe, os únicos perigos que você encontra são bunkers e lagos, mas na Flórida muitos campos são construídos ao lado de pântanos, e os golfistas lidam regularmente com essas criaturas mortais. Normalmente, eles simplesmente pausam o jogo para deixar os jacarés passarem, mas às vezes os golfistas mais corajosos escolhem jogar ao lado deles, rebatendo enquanto estão ao lado de predadores mortais. Quem diria que golfe podia ser um esporte tão radical. Monstro imitador. O Parque Nacional de Congaree é um pântano de mais de 10.500 hectares na Carolina do Sul, com uma passarela de madeira elevada. E em 2021, um usuário do Reddit chamado Super Soup Sandwich, que eu vou chamar só de Soup, fez uma caminhada noturna no parque, enquanto ouvia a paisagem sonora de sapos coachando e insetos zumbindo. A caminhada foi bem relaxante, mas no meio dela, toda a vida selvagem do pântano ficou em silêncio simultaneamente, mergulhando o parque em completo silêncio. Soup congelou no lugar, quando de repente o silêncio foi quebrado por algo ainda mais assustador: o som da sua esposa chamando seu nome na escuridão mais adiante na passarela. Em condições normais, Soup ia adorar ouvir a voz da sua esposa, mas aqui tá o problema: ela estava fora da cidade em uma viagem de negócios. Ele sabia que algo no pântano estava imitando ela. Soup começou a ficar assustado, quando de repente os sapos e insetos começaram a cantar de novo, fazendo o parque voltar à normalidade. A essa altura, Soup decidiu que devia ter imaginado a voz, então respirou fundo e continuou caminhando. As coisas correram bem por mais 15 minutos, quando de repente a vida selvagem ficou em silêncio e Soup ouviu de novo a sua esposa, chamando-o com um tom de pânico. Ele parou e esperou que a voz continuasse, mas dessa vez ele ouviu algo se mexendo na água à sua esquerda. Ele girou com a sua lanterna e viu uma figura humanoide pálida de 2 metros, observando-o da linha das árvores do pântano. A criatura se escondeu atrás de uma árvore e Soup correu, disparando pela passarela por quase 3 quilômetros até sair do pântano e voltar para a civilização. Quando chegou em casa, ele mais tarde compartilhou a sua história no Reddit, e algumas pessoas imediatamente ligaram isso ao crocota, um criptídeo de 4 patas da Índia que imita vozes humanas para atrair pessoas à morte. Porém, notaram que o crocota, parecido com um cão, só aparece realmente no folclore indiano e norte-africano. E o monstro que Soup viu, ou pelo menos afirma ter visto, estava nos Estados Unidos. Claro, nem o crocota nem qualquer outro criptídeo pantanoso tem qualquer prova de existência, então pode ser que fosse a esposa dele trajada para fazer uma pegadinha incrível. Esse aí nunca mais vai deixar a tampa do vaso levantada. Ídolo antigo. A gente já viu muitos jacarés e ciprestes encontrados em pântanos americanos, mas o mundo tá cheio de pântanos completamente diferentes dos encontrados nos Estados Unidos. E em climas do norte, como o Reino Unido e a Rússia, é muito mais comum encontrar turfeiras, um tipo de área úmida composta por um solo esponjoso chamado turfa. A turfa se forma quando as plantas se decompõem em áreas com alta acidez e baixos níveis de oxigênio. E essas condições únicas significam que a maioria das bactérias luta para sobreviver dentro do solo. Como resultado, se algo cair em uma turfeira e afundar na lama, pode ser preservado por milhares de anos sem se decompor. Essas turfeiras são uma mina de ouro para arqueólogos em busca de artefatos. E incrivelmente, a escultura de madeira mais antiga do mundo foi encontrada em uma turfeira em Shigir, na Rússia, em 1890. O ídolo de Shigir foi encontrado em 10 partes, e quando totalmente montado, revelou uma efígie que se erguia a mais de 5 metros. Quando os cientistas dataram a escultura em um laboratório, descobriram que ela tinha mais de 12 mil anos, tornando-a mais de 2 vezes mais
mais antiga que Stonehenge e as pirâmides. E eles também perceberam que toda a efígie estava esculpida com marcas misteriosas. Os antropólogos acreditam que essas marcas podem conter uma mensagem codificada que uma civilização antiga criou para passar ensinamentos às gerações posteriores, mas ninguém ainda conseguiu decifrar adequadamente os símbolos. Então, por enquanto, os historiadores ficam se perguntando o que a mensagem de 11 mil anos significa. Especialistas formularam uma teoria de que a mensagem contém um mito de criação antiga ou um mapa para um local desconhecido, mas não é nada disso e eu mesmo consegui decifrar o texto. Quando traduzido para a linguagem moderna, ele diz: inscreva-se no Fala Sério. Esses antigos eram muito sábios, hein? O Pântano das Bruxas. Vamos entrar em outra turfeira agora, enquanto a gente se dirige para a Inglaterra para conhecer algumas bruxas de Pendle Hill em Lancashire. No início dos anos 1600, as turfeiras ao redor de Pendle Hill eram supostamente o lar de um clã de bruxas que viviam em uma cabana chamada Malkin Tower. Alega-se que essas bruxas aterrorizavam a área, matando gado e envenenando o leite das vacas, até 1612, quando o governo local emitiu uma sentença final para 10 pessoas, depois de elas serem julgadas culpadas pelo crime de bruxaria. Hoje, as bruxas de Pendle se tornaram uma lenda de Lancashire, mas a Malkin Tower foi imediatamente destruída depois que as acusadas encontraram seu fim nas mãos da lei, e os historiadores passaram os últimos 400 anos lutando para determinar a localização original da construção. Isso durou até 2011, quando um grupo de engenheiros hídricos cavando nas turfeiras de Pendle Hill acidentalmente desenterrou as ruínas de uma cabana do século 17, com um gato mumificado enterrado dentro das paredes. A descoberta foi bem assustadora, e alguns locais estavam convencidos de que os engenheiros finalmente encontraram Malkin Tower, mas um grupo de historiadores não estava convencido e observou que a presença de um gato mumificado era na verdade uma evidência de que a casa não pertencia a bruxas. Eles explicaram que colocar um gato morto nas paredes da sua casa era um encanto comum que as pessoas normais usavam para combater espíritos malignos no século 17. Então a sua presença sugere que a casa pertencia a alguém que tinha medo de feitiçaria. Claro, mesmo que a casa seja a icônica Malkin Tower, as bruxas de Pendle provavelmente não eram bruxas de verdade, pelo menos não na medida em que foram acusadas. Registros da história da área revelam que várias das acusadas trabalhavam como curandeiras espirituais da cidade, e como a gente já viu, as relações com curandeiros espirituais poderiam ser meio tensas no passado, para dizer o mínimo. Outras entre as acusadas, tragicamente, eram relatadas como deformadas fisicamente, e nas percepções ignorantes da época, tais deformidades eram frequentemente associadas ao diabo. Os líderes de Pendle Hill essencialmente culparam essas pessoas pelos infortúnios da cidade e as puniram da pior maneira possível. Portanto, Malkin Tower ressurgindo ou não, caminhe com cuidado nas turfeiras ao redor de Pendle Hill. Uma história tão sombria certamente traz consigo pelo menos algum frio na espinha. Monstro irlandês. No condado de Wicklow, na Irlanda, você pode se deparar com um monstro que vive em um parque chamado Victor's Way. Se você encontrar essa criatura à noite, provavelmente vai pensar que encontrou um zumbi que está rastejando para fora de um lago turvo. Felizmente, o Victor's Way é na verdade um parque de esculturas, e o espaço de 8 hectares está cheio de estátuas de deuses hindus e monstros aterrorizantes. Essa peça específica é chamada de Ferryman's End, e todos os anos centenas de visitantes aterrorizados se deparam com ela. Embora o Ferryman pareça um monstro do pântano, ele na verdade não vive na natureza, e ele não é a única estátua do pântano que enganou pessoas na internet. Embora imagens geradas por IA como essa possam parecer convincentemente assustadoras, imagens reais de coisas como essa estátua podem ser igualmente enganosas quando compartilhadas na internet com atribuições imprecisas. Usuários na internet alegaram que essa estátua foi encontrada abandonada no meio do pântano croata, só que com alguma investigação eu descobri que foi na verdade feita por um artista chamado Daniel Popper em 2019, para ser usada no fundo de um palco de um show de DJs no Festival de Arte e Música Moldem na Croácia. A maneira como a luz atinge a escultura do Daniel é bem legal, mas essa filmagem prova que a escultura definitivamente não foi descoberta por pessoas corajosas explorando um pântano, e sim por essa galera aí que vai na rave explorando a sua mente. Bom, ainda assim eu não consigo deixar de sentir que os frequentadores do festival muito doidões ainda iam ficar pelo menos um pouco assustados com a visão. Cruzando a linha.
Vamos passar dessas estátuas feitas pelo homem para um fenômeno natural que é igualmente assustador. O George L. Smith State Park na Geórgia é um pântano de quase 650 hectares, que circunda um grande lago chamado Watson Pond. Todos os anos, milhares de pessoas visitam o parque para andar de caiaque nas suas águas pantanosas. Mas em 2018, chegaram e encontraram todos os ciprestes do parque com a mesma coloração nos troncos, divididos por uma linha que atravessava todo o pântano. Quando essa foto foi compartilhada no Reddit, os internautas especularam sobre o que poderia ter causado a linha, e as suas teorias variavam desde um feitiço de bruxa até alegações de que a imagem foi alterada no Photoshop. Mas a linha foi feita de forma completamente natural, e semanas antes de a foto ser tirada, essa área estava submersa. Acontece que o Serviço Nacional de Parques drenou o parque em 2018 para reparar uma barragem em Watson Pond, o que expôs os troncos de alguns ciprestes que cresceram fora do lago. Ao longo dos anos, a água manchou permanentemente a metade inferior dessas árvores, criando esse efeito quando foram expostas. A ilusão resultante foi bem incrível, e milhares de visitantes correram para vê-la antes que o pântano fosse reinundado. Só acho que os peixes e os caranguejos que moram lá não gostaram muito dessa mudança. Bom, e com isso é hora de remar de volta à civilização e terminar nossa expedição pelas coisas aterrorizantes que as pessoas encontraram em pântanos. Se você tem algum encontro assustador em pântanos para compartilhar, me conta aí nos comentários. Até a próxima e obrigado por assistir!